Quando a gente discute sobre como Jesus é maior do que tudo, maior mesmo até do que a revelação do Antigo Testamento, já que a gente está falando de um progresso de revelação que se inicia de forma extremamente incipiente em Gênesis 3, com o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, e essa revelação vai se acumulando até chegar no ápice da revelação, que é Cristo. A gente tem muitas formas de contemplar e ser maravilhado por essa grandeza. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, a gente vê Jesus como alguém que traz uma revelação superior à revelação do Antigo Testamento, e que vem até nós como um revelador superior. Não apenas o conteúdo do que ele revela é superior, mas ele é um revelador superior, herdeiro de todas as coisas, criador do universo, resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser, sustentador de todas as coisas pela palavra. Isso foi o que a gente viu nos 2 vídeos passados. Aqui quero mostrar para você como Jesus possui uma obra superior e então se assenta em um lugar superior. Exatamente isso que nós lemos no fim de Hebreus 1, 3 e então do versículo 4. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aqui o autor aos Hebreus nos disse que Jesus é uma revelação superior, através de 5 oposições com o Antigo Testamento, e seguiu mostrando Jesus como um revelador superior, apresentando 5 características desse Cristo que o tornam especial. E agora o texto nos mostra a grandeza de Jesus. Jesus é aquele que morreu para nos purificar das nossas transgressões, o que o dota de uma obra superior à de qualquer outro personagem. No Antigo Testamento, a purificação era frequente, em razão da incapacidade da lei de realmente transformar o ser humano. A humanidade era constantemente levada a buscar a expiação de seus erros contra Deus, dia após dia. Havia sacrifícios, holocaustos e ofertas pelo pecado, e regularmente as pessoas tinham de realizar mais sacrifícios, buscando mais perdão, porque nunca encontraram um sacrifício final. Sempre que uma ovelha era morta, uma rolinha era sacrificada, ou um bolo feito de farinha era entregue, tudo aquilo simbolizava a esperança e o sacrifício que viria, e uma limpeza e uma purificação que seria real, final e definitiva. É justamente a purificação pelos pecados que nós encontramos em Cristo. A carta aos Hebreus fala profundamente de um sacrifício que foi entregue de uma vez por todas por meio de Cristo. Você não precisa mais de sacrifícios ou de nova expiação, de mais nada que repita aquilo que já encontrou de uma vez por todas em Jesus. Ele é esse Senhor que sustenta todas as coisas e ainda assim escolheu morrer a fim de levar os nossos pecados sobre o próprio corpo para que encontrássemos perdão e intimidade com Deus vivo. Voltar às práticas do judaísmo, então, representava abandonar o mensageiro cuja obra era definitiva e radical em nos livrar da condenação do pecado, e então retornar a mensageiros incapazes de nos purificar definitivamente. Viver de acordo com leis judaicas não afetava apenas questões de dias a serem guardados ou de comidas proibidas e impuras, mas falava diretamente do modo como aqueles cristãos receberiam a obra perfeita e completa de salvação que estava em Cristo Jesus, nosso Senhor. A obra dele é muito superior, e porque a obra dele é superior, ele é levado a sentar num lugar superior. Agora, ele se senta à destra de Deus. Por causa de sua obra superior, Cristo está em um lugar superior. Esse trecho de Hebreus termina chamando a atenção para 2 questões. Primeira, que Jesus assentou-se à direita da majestade nas alturas. Essa é uma linguagem própria de palácios que remete à realeza. É uma referência a um lugar de exaltação, autoridade e supremacia. Não é necessariamente um lugar físico, como se fosse uma cadeira, mas certamente ele está em uma posição de autoridade. Essa imagem é evocada em diferentes passagens bíblicas, como 1 Reis 2 e Salmo 110, onde lemos: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Jesus reivindicou para si esse salmo, aplicando-o à sua pessoa. Paulo corrobora essa imagem ao dizer: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Já a segunda questão que o autor de Hebreus chama a atenção aqui é a seguinte, quando ele diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A ideia de que Jesus recebeu um nome é muito interessante. Na cultura hebraica, a expressão nome era quase um amálgama, um sinônimo da própria pessoa. A palavra em grega, traduzida aqui por nome, remete a status, a um título, a uma classificação, a uma reputação, ou mesmo a própria identidade da pessoa. Portanto, a ideia é que Jesus recebeu o reconhecimento de quem ele é, acima de qualquer anjo ou outra força espiritual. O fato de Jesus ser filho faz com que ele seja maior do que tudo. Paulo deixa essa realidade muito clara quando ele diz que por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso,
nós podemos crer que Jesus é aquele cujo nome está acima de todos os possíveis mensageiros da revelação divina, até mesmo dos anjos. Por isso que Paulo diz que se aparecesse um anjo de luz pregando um evangelho diferente daquele evangelho que eles estavam pregando, esse anjo deveria ser considerado maldito, mentiroso e falso. A revelação que encontramos em Jesus no Novo Testamento vale mais do que um anjo de luz aparecendo fisicamente diante de nós, dizendo outra coisa. Se um anjo, um ser cósmico aparecesse com outra mensagem, aquilo que Jesus disse ainda vale muito mais. Novas revelações só podem ter algum peso quando elas são aquilo que Jesus já disse. Quando vêm em oposição ou em adição, representam a falsidade, porque nós já temos em Cristo a verdade máxima da revelação do Evangelho. Isso tudo nos traz algumas aplicações práticas, tanto desse vídeo quanto dos vídeos passados. Primeiro, no tocante à percepção de que Cristo é o Deus vivo. Há pensamentos de certas religiões que tentam considerar Jesus uma figura elevada, um homem especial, um espírito iluminado, talvez um arcanjo ou um profeta. Porém, quando lemos as descrições que o autor de Hebreus faz de Cristo, fica claro que ele fala em termos divinos. Jesus é tratado como Deus, uma figura máxima ao lado do Pai na revelação que o Evangelho traz de quem ele é. Considerar Jesus menos que o próprio Deus é ir contra a revelação da Escritura sobre sua pessoa. Jesus é Deus. E segundo, a gente não pode se contentar com outras fontes de revelação. Como podemos crer que é o bastante ouvir uma mensagem profética? Como a gente pode achar que é o bastante alguém abrir a Bíblia aleatoriamente, ler um versículo fora de contexto, acreditando que Deus está querendo trazer uma mensagem específica ao nosso coração? Como nós podemos acreditar que é bastante ouvir alguém que diz ser a voz de Deus? Se Jesus é o auge da revelação do Senhor, o instrumento máximo de Deus para nos comunicar a sua verdade, então nós precisamos ouvir a voz de Deus por meio de Cristo, por meio da sua palavra, por meio da sua revelação. Tentar encontrar Deus por outros caminhos é acabar saindo da rocha e pisando em mera areia movediça. Em terceiro lugar, não há como desprezar a Escritura no nosso dia a dia, meus queridos. Como podemos olhar para a Bíblia deixando-a em casa de domingo a domingo e só pegá-la para ir na igreja? Como podemos olhar para esse livro santo e achar que ler e meditar é só uma tradição religiosa? Se a Escritura é papel com tinta preta, seu conteúdo é a verdade escrita, é a voz do próprio Deus falando conosco. E em quarto lugar, a gente não pode rejeitar a obra tão maravilhosa feita por Cristo, a obra superior, que está sentado no lugar superior, que morreu por nós em nosso lugar. Como podemos viver sem depositar esperança todos os dias naquilo que Jesus fez por nós, sem nos humilharmos diante da grandeza desse Senhor que morreu em nosso lugar? Como viver se não for pela fé? Se desejamos viver de modo a refletir a grandeza da revelação de Deus, precisamos viver com todas as esperanças no que aconteceu naquela cruz. O sentido da sua vida não é quanto dinheiro você ganha, não é se você vai realizar os seus sonhos, não é se você vai ter um casamento próspero, não é se você vai ter bens ou se obterá os graus acadêmicos que deseja. O sentido da sua vida é encontrar o perdão dos pecados na cruz de Cristo Jesus. Se você tem isso, o resto é detalhe, o resto é esterco. Se você já é cristão, talvez seja a hora de viver mais pelo que importa, ouvindo aquele que importa. Se você não é cristão, talvez seja a hora de ouvir a voz de Deus na sua vida, não só por meio da palavra, mas também ouvindo o próprio Espírito de Deus se comunicando com você no seu interior. Há um centro de revelação que é o auge daquilo que Deus tem para nos dizer, a pessoa de Jesus e aquilo que ele fez na cruz. E ele está disponível todos os dias a cada um de nós. Jesus Cristo é maravilhoso e é belíssima a forma como ele é revelado no livro de Hebreus. Se você quiser estudar um pouco mais sobre essas coisas, tudo que eu falei hoje foi baseado no primeiro capítulo do A Superioridade de Cristo para quem está preso em coisas menores, a mensagem de Hebreus, volume 1, primeiro de uma série de 4 livros, onde a gente expõe versículo a versículo, palavra por palavra, o livro de Hebreus. Se você tiver interesse, você pode encontrar o link para comprar esse livro aí na descrição. Um abraço a todos e até a próxima.